Bom, vamos lá, pessoal. Eu estou filmando com a câmera de selfie do meu celular. Eu estou tomando um couro, ele está desligando a câmera, eu não sei exatamente porquê. Já olhei nas configurações e tudo mais. Eu vou gravar algumas assim. Vou dividir o vídeo em partes, então vai ter aulas 4 e 5, parte 1, parte 2, parte 3, parte 4, parte 5. Tentar fazer uns vídeos aí de uns 10 minutos para me assegurar que ele não desligue sozinho, tudo bem? Eu tô com um reflexo bem aqui no centro da tela, que eu não tô conseguindo eliminar. Vamos falar dos compostos químicos das células, certo? Eu vou ter que fazer a letra um pouco maior que isso, já percebi. Então apagar a luz algumas vezes, né? Isso vai ser comum. Bom, vamos começar com o seguinte. Os compostos químicos das células, eles são divididos em inorgânicos, que a gente teve em sala de aula, e em orgânicos, tá? Então nós vamos falar agora dos orgânicos, beleza? Tá? Orgânicos. Os compostos orgânicos, eles são subdivididos em macromoléculas e micromoléculas. Quando eu falo para você macromolécula, você já imagina uma coisa grande, é uma molécula de fato de elevado peso, tudo bem? Porém, eu quero que você pense em alguma coisa a mais de macromolécula. A macromolécula é uma molécula grande, verdade, feita da associação de partes menores, tá bom? Então, o que vai acontecer? Esses compostos orgânicos, as macromoléculas, e as moléculas intermediárias, elas não são absorvidas pelo nosso corpo. O nosso corpo, por exemplo, ele só absorve micromoléculas, tá bem? Então, você vai falar também das micromoléculas. Perfeito? As micromoléculas, elas devem ser entendidas como as partes que constituem as macromoléculas, beleza? Trazendo um pouco mais para a química, você em química está muito acostumado a usar a palavra polímero. Então aqui estão os polímeros e aqui estão os monômeros, tá bem? Monômeros, beleza? Certo? Então nós temos os polímeros e os monômeros, joia? Então tá. Vejam só, turma, quais são os 4 grandes grupos. Os primeiros a serem estudados serão os carboidratos, verdade. Só que a palavra carboidrato, ela é uma palavra que merece certo cuidado. Por quê? Porque quando você usa a palavra carboidrato, você pode estar se referindo a uma molécula grande ou uma molécula pequena, tá bom? Então nós temos aqui os carboidratos, eles serão divididos em macromoleculares e micromoleculares. Quais são os carboidratos macromoleculares? São os polissacarídeos, tá? Polissacarídeos, ok? Polissacarídeos. E esses polissacarídeos, eles serão quebrados, né? Então, hidrolisados dentro do nosso corpo até monossacarídeos, tá bem? Dessa vez a lousa me favoreceu aqui para fazer a divisão certa, né? Deixa eu pôr um hífen aqui. Beleza? Então, monossacarídeos, tudo bem? Ótimo. Os monossacarídeos, eles também podem ser classificados, subdivididos, e daqui a pouco a gente vai falar disso. Agora, uma outra coisa importante. Dentro do contexto químico orgânico, você também vai classificar as outras biomoléculas. Quais são elas? Por exemplo, os lipídios da nossa próxima aula, tudo bem? Os lipídeos. Nossa, mãe. Lipídeos. Ou lipídios, tá? Tanto faz. Então, lipídeos ou lipídios, tanto faz. Os lipídios, eles serão quebrados em quê? Os macromoleculares que você vai estudar, que são os glicerídeos, eles serão quebrados em ácidos graxos
ácidos graxos e glicerol, que você vai falar também bastante sobre ele, que é bastante relevante, tá? O glicerol é uma molécula de caráter alcoólico. E por que é tão importante? Por que é tão relevante para nós? Porque é usada como precursora do colesterol, que por sua vez é usado como precursor dos esteroides, tá? Dos hormônios de natureza lipídica. Depois dos lipídios, nós temos também as proteínas, ok? Proteínas, beleza? As proteínas são também, então, macromoleculares. Toda proteína é macromolecular. E elas serão quebradas em quê? Serão quebradas em aminoácidos, tá? Aminoácidos, beleza? Então, nós temos aí os aminoácidos constituindo, as associações de aminoácidos constituindo as proteínas. Perfeito? O último tipo de macromolécula, que eu espero falar com vocês presencialmente, né, são os ácidos nucleicos. Tá? Então, ácidos nucleicos. Ácidos nucleicos. Os ácidos nucleicos, por sua vez, eles são constituídos de porções menores chamadas nucleotídeos, tá bem? Nucleotídeos, perfeito? Ótimo. Então, o que você vai entender das macromoléculas? Você vai entender que é uma associação, né? A macromolécula, ela é nada mais, nada menos que a associação de um conjunto de moléculas menores. Então, você pode entender, por exemplo, um cacho de uvas, né? Eu costumo brincar com vocês, tentando aumentar, abrir o seu leque de opções mentais, uma colherada de sagu, né? Então, o sagu, ele é um exemplo aí de macromolécula, tá certo? E a colherada de sagu, ela será quebrada em bolinhas, né? As micromoléculas constituintes. Então, você tem aqui um montão de unidades formadoras. Agora, você pode não falar de uma colherada de sagu, você pode não falar de uma, como posso dizer, de um cacho de uva. Você pode falar de um colar de pérolas. O colar de pérolas, então algo linear, né? O colar de pérolas, ele também tá bem? Também será quebrado em unidades formadoras. Então nós temos aqui, isso seria uma macromolécula e estas todas seriam as micromoléculas que as constituem, as unidades, por isso monômeros, né? Mono remete a um e meros também significa unidade, então é uma unidade. Aqui, polímeros, poli, várias unidades, certo? Várias unidades, portanto. Beleza. Eu vou fazer uma série de perguntas para vocês agora, para que vocês alicercem esse tipo de saber, esse tipo de conhecimento e, num primeiro momento, tentem, principalmente como a gente está à distância, tentem não se negar a responder, porque assim, pô, professor, mas isso é extremamente ridículo. Sim, né, é uma analogia bastante tosca, mas como muitas que eu faço, também bastante funcional, tá bom? Veja, imaginem você um trem e os seus vagões. O trem seria o quê? Macro ou micromolécula? Macro. E os vagões? Micro, né? As unidades formadoras desse trem. Um colar de pérolas? Macro. E as pérolas? Micro. As unidades formadoras desse colar. Por exemplo, uma pulseira de miçangas, né? Bijuteria. Miçangas são aquelas bolinhas que você passa o fio de nylon dentro. A pulseira, macromolécula. Cada miçanga, sua micromolécula constituinte. E por fim, um cacho de uva seria macromolecular, tá bem? Enquanto acabou de dar um gag aqui no vídeo que eu fiquei preocupado.
As uvas que constituem esse cacho são as micromoléculas constituintes desse cacho, né? Nessa nossa analogia. Beleza, então tá bom. Fazendo então, ou resumindo o que a gente está pensando a respeito disso, você pode pensar assim, pô, professor, beleza, então uva é pérola. Uva é, presta atenção como eu estou perguntando, uva é pérola? Não, uva não é pérola, certo? Uva é comparável à pérola. A pérola não é vagão de trem. Pérola seria comparável a vagão de trem. Tá bem? Um vagão de trem não é uma miçanga. O vagão de trem é comparável a essa miçanga. Tá certo? Beleza. Por que isso? Por que essa analogia, professor? Porque eu não quero que vocês no futuro se permitam pensar que polissacarídeo igual proteína. Isso é menos comum, tá? Sabe o que é comum? Qual é a minha principal preocupação? Lá nas apostilas 3, 4, quando eu falar assim para vocês, então, formou uma molécula de DNA, né? A molécula de cadeia dupla. Assim, se formou uma nova molécula, tem vários nucleotídeos aqui. Assim, de onde vieram esses nucleotídeos? Professor, das proteínas. Caramba! Acabei de dizer que um vagão de trem vem de um colar de pérolas. Isso não faz nenhum sentido. Tá? É a mesma coisa. Então, você vai considerar a sua macro com suas respectivas micromoléculas. A sua macro com seus respectivos formadores, suas respectivas unidades formadoras. Tá bem? Isso é uma introdução, portanto, à aula de carboidratos. Eu vou escrever desse jeito lá. Aulas 4 e 5, introdução. Beleza? Tá? Vou dar um pause aqui no vídeo.